1 e 2 vale 50, entre 2 e 3 vale 27, tá? Entre 3 e 1 vale 1. Então aqui o nível total de entrosamento seria 50 mais 27 mais 1. No segundo exemplo eu tenho 5 músicos e eu tenho 8 níveis de entrosamento, certo? Então, um com 2, um com 3, um com 4, tá? O que nós teremos que fazer para resolver o problema? Nós temos que, primeiro, verificar quais são todas as possibilidades de músicos e depois fazer a soma dos entrosamentos para cada uma dessas possibilidades. Essas possibilidades é que vão entrar aí na análise combinatória. Então eu vou trazer para vocês aqui uma recordação sobre análise combinatória e para esse nosso caso especificamente nós teremos uma combinação, tá? A combinação ela não vai importar a ordem para nós aqui, né? Ou seja, por exemplo, eu falar que eu vou escolher o músico 1, 2 e 3, 2, 3 e 1 ou 1, 3 e 2 é a mesma coisa, certo? Então eu utilizo essa fórmula aqui, primeiro para verificar o número de possíveis combinações. Vamos imaginar que nós só temos 3 músicos, que é o primeiro exemplo aqui, certo? Se eu só tenho 3 músicos, a minha única combinação possível está representada aqui na linha 1 da planilha. Olha só, 1, 2 e 3, que também poderia ser 2, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2, certo? Bom, mas quando nós vamos para o nosso segundo exemplo, nós temos 5 músicos. Tá? E aí para 5 músicos, vocês podem observar aqui que nós temos 10 combinações possíveis. Como que nós sabemos que são 10 combinações possíveis? Basta utilizar essa fórmula aqui da combinação. Tá? Eu vou desenvolver ela aqui para vocês. Nossa combinação vai ser uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, que vai ser dado por n fatorial, ou seja, 5 fatorial, dividido por p fatorial, que é 3 fatorial, que multiplica n menos p, né? Ou seja, 5 menos 3, que vai resultar em 2 fatorial. Só para recordar o conceito de fatorial, por exemplo, 5 fatorial vai ser dado por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 0 fatorial, que por definição é 1. Então eu tenho aqui 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, certo? Então eu vou ter aqui 120 dividido por 3 fatorial, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 vezes 0 fatorial, que é 1, então 3 vezes 2, 6, e 2 fatorial, que vai ser 2. E eu vou ter como resultado 120 dividido por 12, que vai me resultar então em 10 possíveis combinações. Por isso que nós temos aqui essas 10 combinações. 1, 2, 3, 1, 2, 4, tá? Seguindo até a última combinação possível, que é o 3, 4, 5. Claro, esse aqui já é um aspecto matemático do problema. Tá? Então, para quem nunca estudou análise combinatória, isso aqui pode ficar um pouco confuso, tá? Por isso que eu já resolvi trazer a fórmula e explicar como ela funciona. Tá? Bom, quando eu vou para a minha solução, já utilizando a nossa linguagem de programação, o que eu fiz aqui? Eu estou utilizando uma biblioteca específica, tá, para fazer o cálculo de análise combinatória. Por quê, pessoal? Porque o desenvolvimento daquela fórmula da combinação aqui dentro da linguagem, ela já iria exigir um esforço bastante grande, que provavelmente seria maior do que o esforço para resolver o problema em si. Então por isso que eu acabei adotando aqui essa biblioteca. Tá? Ela se chama itertools e ela tem dentro dela métodos para resolver a análise combinatória, certo? E aí nós vamos para a resolução do problema especificamente. Então eu tenho que entrar com o número de músicos e com o número de entrosamentos, né? O número de combinações entre músicos ali, certo? Então eu criei aqui a variável nm, aqui eu utilizo o map, tá? Para transformar as entradas em inteiro. Tá? Eu vou deixar para vocês aqui o linkzinho
dei um vídeo explicando a função map. Depois eu criei aqui, ó, 3 listas. Essas listas, elas vão servir para quê? Para armazenar os valores, o número do primeiro músico, o número do segundo músico, tá? E depois o valor de entrosamento entre eles. Tá? Então são 3 listas. O que é essa multiplicação por m? M é o número de entrosamentos, ou seja, aqui eu crio uma lista, tá, com o tamanho do número de entrosamentos, tá? Porque eu sei que eu vou ter esse número para x, para y e para z. Depois eu criei uma outra lista vazia, que é a lista com os músicos, certo? Esses músicos são representados por números inteiros, de 1 até n, que é o número total de músicos. Eu também criei aqui uma variável chamada entrosamento max, que é o maior valor de entrosamento que eu vou encontrar e que vai me permitir selecionar o trio de músicos, certo? Eu inicializei ele em menos 100, tá? Que é um valor negativo, ou seja, qualquer valor que é maior que ele, mesmo que seja o valor 0, tá? Já permite que eu selecione o primeiro trio. É o que aconteceria, por exemplo, se nós tivéssemos 3 músicos e nenhum deles tocou junto. Tá? O músico 1, 2 e 3, o entrosamento entre eles é 0, não tem entrosamento. Tá? Então eu já selecionaria eles, 0 é maior que 100, eu selecionaria os primeiros 3 músicos. Eu também tenho uma variável auxiliar, ela vai servir para fazer uma soma de valores de entrosamento. E por último, eu criei aqui, ó, uma outra lista com 3 componentes, tá? Que vai ser os meus 3 músicos selecionados. Eu inicializei ela já com 1, 2 e 3, poderia inicializar ela com 0, 0, 0 também. Ficaria da mesma forma. Aí eu venho para esse laço de repetição for. O que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou ter a minha variável i, que ela vai iterar até o valor de n. E aí eu vou utilizar o meu método append para colocar cada um desses valores de iteração dentro da minha lista de músicos. Como eu sei que o meu i vai variar de 0 até n menos 1, eu coloquei aqui, né, eu transformei isso em uma string de i mais 1. Por quê? Porque o meu primeiro i é 0, mas o meu primeiro músico é 1. Então eu sempre somo 1 aqui. Perfeito? E aí eu tenho aqui na linha 21 a utilização da minha biblioteca, né, iterTools, utilizando o método combinations. Ou seja, as minhas possíveis combinações vão ser combinações dos meus músicos, né, o meu número de músicos, por exemplo, 5 músicos tomados 3 a 3, que é o que eu tenho naquela fórmula da combinação que nós vimos ali no início do vídeo. Bom, uma vez que eu tenho essas combinações, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar para cada combinação e verificar qual é o valor de entrosamento, né, para aqueles 3 músicos que estão sendo tomados no momento. Então, para isso, nós vamos vir aqui para a segunda parte, né, de entrada de dados. Ou seja, na primeira linha eu entrei com N e com M, e nas próximas M linhas nós vamos entrar com um par de músicos, X e Y, e com o valor de entrosamento entre eles, que vai ser o Z. Utilizei aqui um método, né, o split, junto com o input, e aí eu criei a minha lista, tá? A minha lista do músico, né, X, do músico Y, e também do valor de entrosamento entre eles, que vai ser o valor de Z. Reparem que Z, eu vou tratar ele como um número aqui, então eu transformei ele para inteiro. Uma vez que eu tenho essas 3 listas, o que vai ser feito? Eu vou utilizar um laço for para verificar todas as combinações existentes nessa minha lista de combinações aqui, ó. Tá? Então essas aqui vão ser todas as combinações dos músicos. Se eu voltar aqui, ó, para verificar na planilha, essas combinações vão ser 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, né, até 3, 4, 5. Então nós vamos varrer todas essas combinações e para cada uma dessas combinações eu vou verificar se existe na minha combinação o músico X e se existe também nela o nosso músico Y. Se esses 2 músicos estão na minha combinação, eu vou adicionar na minha variável auxiliar o valor de entrosamento entre eles. Esse laço for,
ele vai variar para todas as minhas, para meus M valores de entrosamento. Para cada entrosamento que existe na combinação, eu somo no auxiliar. Saindo desse laço for, eu venho para esse meu condicional, que vai fazer o seguinte: se o meu auxiliar for maior que o entrosamento max, que é aquela variável que começou lá, eu inicializei ela em menos 100, o meu entrosamento max toma o valor de auxiliar. E sempre que isso acontecer, significa que o meu entrosamento é o maior possível. Então, eu digo que os meus músicos selecionados vão ser os 3 músicos que estão nessa combinação. Saindo daqui, eu faço meu auxiliar voltar para 0. E depois que acabar o meu laço for, eu printo os meus músicos selecionados, né, no endereço 0, endereço 1 e endereço 2, que são os 3 valores, né, os 3 músicos selecionados. Como esse problema aqui ele já tem uma exigência maior de análise matemática, que a gente precisa verificar todas as combinações, eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta bem interessante que nós temos aqui dentro aqui do VS Code, e também existe em outras IDEs de programação, tá? Que é o debug. O debug ele permite para nós verificar pontos específicos do nosso programa. Então olha só, o que eu considero interessante de mostrar para vocês nesse primeiro momento. Eu vou mostrar aqui, ó, o momento em que nós estamos entrando aqui no laço no nosso laço de repetição. Tá? Para fazer o debug, ó, eu vou marcar algumas linhas, né, o que nós chamamos de breakpoints. Ou seja, o meu programa vai ser executado, mas ele vai parar nessas linhas específicas para que a gente consiga verificar o que está acontecendo no programa. Então, mesmo para programas grandes, com muitas variáveis, muitos valores, a gente consegue analisar cada valor que está sendo gerado a cada momento no programa. Isso facilita bastante a nossa análise do programa que foi criado. Ok? Bom, então eu marquei aqui, ó, o nosso primeiro laço for. Tá? Eu vou marcar também aqui esse nosso segundo laço for aqui, o laço for interno, né? Esse laço roda dentro desse laço aqui maior, e também a gente pode colocar aqui esse teste condicional, tá? Aqui a gente já vai conseguir verificar aí os valores. Então agora eu não vou rodar o programa no formato, né, normal que nós rodamos aqui, né? Que é colocar ele em modo run. Eu vou clicar aqui, ó, nessa opção que é Run and Debug, tá? Então ele vai rodar o programa, tá, no modo de debug. Então eu clico aqui, ó, Run and Debug, certo? E aí eu vou buscar aquele nosso primeiro exemplo aqui, ó. Eu vou entrar com 13 e 3 e depois com esses outros valores aqui que mostram quais são os níveis de entrosamento, certo? Então, volto aqui para o programa, tá? Nós vamos debugar então um arquivo Python, certo? Podem ver que ele está rodando o programa aqui no terminal. E aqui em cima eu tenho esse painelzinho, né, que vai fazer o nosso programa entrar em execução. Então eu vou clicar aqui, ó, vou colocar os primeiros valores, ó, 13 e 3, tá? E também vou buscar, lá do exemplo mesmo, ó, vou buscar os números de entrosamentos aqui, ó, certo? Aí eu pego esses valores e vou colocar eles aqui no programa. Ó, colei eles aqui e vou dar um Enter. Repare o seguinte, ó, ele fez todas essas linhas, né, desde aqui a linha 6 até a minha primeira linha, onde eu tenho o nosso primeiro breakpoint, onde ele vai parar por primeiro, certo? Bom, eu posso verificar aqui do lado, ó, que eu tenho um painel com as minhas variáveis. Então verifique o seguinte, ó, o meu M foi atribuído o valor 3, o meu N o valor 3, tá? X já recebeu aqui, ó, eu já estou aqui no último valor, né, que foi dado para X, ó, 3 para o X, 1 para o Y, 1 para o Z, que é a última linha, tá? E aí eu tenho aqui quais são as minhas combinações possíveis, ó. Como eu só tenho 3 músicos, a única combinação possível é 1, 2 e 3. O meu entrosamento máximo, por enquanto, está em menos 100,
tá? Eu tenho aqui a minha variável I, né, que ela foi de 0 até 2, né, porque são 3 músicos, certo? E aí a gente pode começar a rodar aqui o programa e verificar qual é a variação que vai acontecer. Então olha só, eu vou clicar aqui para ele continuar e ele entrou no meu segundo laço fora aqui, ó, interno. Então verifica o seguinte, é importante observar que a nossa variável é auxiliar. Então na nossa primeira combinação possível aqui, ó, é o músico 1 e o músico 2 com o valor 50. O músico 1 e 2 estão na primeira combinação, 1, 2? Sim. Então ele vai ter que adicionar 50 na variável auxiliar. Ó, ele veio para cá, verifica se x, né, que é 1, está na combinação, e ela está aqui, 1. Depois e, cy, tá, que é 2, também está na combinação. Nesse caso, a gente sabe que elas estão, então meu auxiliar vai receber auxiliar mais o valor de z, que é 50. Olha só, o auxiliar recebeu 50, ele volta, incrementa P, que agora passa, o P está em 0, o P vai passar para 1, certo? Ó, passou para 1, e aí eu avanço aqui na minha lista X, xlist, ylist e também no valor de zlist. Agora eu verifico se 2 e 3 estão na combinação, e eles estão, então eu vou adicionar no meu auxiliar o valor 27. Ó, eu avanço e auxiliar foi para 77, voltou para cá, o meu P agora foi para 2, e eu tenho aqui agora 3 e 1 com o valor de 1. 3 e 1 também estão na combinação e, consequentemente, eu vou adicionar o valor 1 ao valor de auxiliar, e auxiliar passou para 78. Claro que nesse caso aqui, essa é a única combinação possível e, consequentemente, eu printo, né, no final do programa a combinação 1, 2 e 3, certo? Recomendo para vocês que utilizem o debug para verificar como o programa funciona, mas para agilizar aqui, né, não deixar o vídeo tão longo, eu já vou rodar o próximo exemplo sem utilizar o debug, tá? Então eu não utilizo mais aqui o modo de debug, até vou fechar a minha coluna aqui, vou limpar a tela, certo? E agora eu vou rodar o programa aqui, né, sem o debug, e aí eu vou buscar os valores lá do próximo exemplo, onde nós temos 5 músicos e 8 combinações. Repare que aqui, ó, teve um erro na hora de digitar, provavelmente, e ele está como 58, mas aqui você tem que interpretar como 5 espaço 8, tá? São 5 músicos com 8 combinações possíveis, tá? Com 8 entrosamentos, certo? E depois eu vou copiar esses valores aqui, ó, tá? Não esqueçam do 58, tá, pessoal? Se você colocar esse 58, vai acabar não funcionando aí da forma que é para funcionar. E aqui a gente vai, né, a saída que deve acontecer é 1, 3 e 4, certo? Então olha só, vou levar os valores lá para o nosso programa, tá? Começa aqui, ó, com 5 e 8 e vou colocar aqui os valores de entrosamento e rodo o programa e ele gerou para nós aqui a combinação 1, 2 e 3, sendo que aqui na nossa resposta padrão ele deu como 1, 3 e 4. Por que isso? Se nós repararmos os valores de 1, 3 e 4, olha só, 1 com 3 é 50, 1 com 4 é 50 e 3 com 4 também é 50. Se eu somar os 3, eu tenho 150, perfeito? Agora, se eu somar os valores de 1 com 2, tá? Tenho 50. 1 com 3 eu tenho 50. E 2 com 3 eu também tenho 50. Ou seja, 1, 2 e 3 também gera 150 no nível de entrosamento. Por isso, eu acabei gerando aqui como saída 1, 2 e 3, tá? Que também atende a solução do problema, certo? Olha só, se nós observarmos aqui, ó, tem esse item que fala o seguinte: se existir mais de uma melhor banda, Jimmy contenta-se com qualquer um. Então, para casos onde eu tenho mais uma solução com o mesmo valor
de entrosamento, ambas, né, as soluções são válidas. Espero que vocês tenham compreendido a explicação, principalmente aqui sobre a necessidade da análise combinatória. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários do vídeo aí. Se tiverem alguma dúvida específica sobre a parte matemática, peçam aí nos comentários, eu tento trazer para vocês talvez um vídeo futuro. Tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, as críticas e sugestões aqui nos comentários também.